Imagine-se diante de um portal invisível. Ele não está escondido nas ruínas de um templo esquecido, nem gravado em pergaminhos empoeirados de bibliotecas antigas. Esse portal está diante de você todos os dias, esperando silenciosamente que alguém ousado descubra sua senha secreta. E talvez sem perceber, esse portal já habita dentro do seu quarto, no reflexo de um objeto que você encara quase todas as manhãs sem dar importância: o espelho. Agora respire fundo, porque o que vou compartilhar com você não é superstição, nem um truque barato de autoajuda de prateleira. Trata-se de um dos rituais mais controversos e poderosos já transmitidos pelos mestres da linguagem espiritual. Um segredo que Florence Scovel Shinn, escritora visionária do início do século XX, chamou de o decreto do invisível. Poucos ousaram praticá-lo em sua forma original porque ele foi considerado perigoso. Perigoso não por invocar forças ocultas, mas porque a maioria das pessoas não está pronta para lidar com o poder de suas próprias palavras quando são refletidas de volta pela consciência. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que pode transformar sua vida. Se você já se perguntou por que alguns parecem atrair dinheiro, oportunidades e amor com facilidade quase mágica, enquanto outros lutam a vida inteira sem sair do lugar, aqui está uma verdade desconfortável. Não é apenas esforço, não é apenas mérito, é a maneira como você se vê e o que declara sobre si mesmo. O espelho não é apenas vidro, é um portal de identidade. Cada frase que você pronuncia diante dele é como uma chave que abre portas invisíveis, capazes de revelar abundância ou aprisionar você em ciclos de escassez. E aqui começa a promessa: se você seguir este ritual, poderá transformar radicalmente o seu relacionamento com dinheiro, com a abundância e, acima de tudo, consigo mesmo. Não estou dizendo que você vai ganhar na loteria amanhã, ou que um anjo depositará milhões na sua conta bancária. Estou dizendo que o espelho guarda a capacidade de reposicionar sua mente, alinhar suas crenças e ativar oportunidades que estavam bloqueadas. É como se houvesse uma frequência da prosperidade, uma estação de rádio tocando o tempo todo. O problema é que a maioria está sintonizada no canal errado. Florence Scovel Shinn dizia: a palavra é sua varinha mágica. Cada sentença que você libera no universo deixa uma marca, uma impressão invisível que o mundo responde de volta. O problema é que a maioria das pessoas não percebe o que anda decretando. Vivem repetindo frases como: eu não consigo, nunca tenho sorte, o dinheiro some da minha mão, não nasci para isso. E cada vez que você diz isso, é como se reforçasse um contrato invisível de escassez. Agora imagine fazer o contrário. Imagine olhar no espelho e, em vez de reforçar suas limitações, pronunciar o decreto proibido que abre as comportas da abundância. Não é apenas um jogo de palavras, é um choque elétrico no campo da sua consciência. É o ato de alinhar sua identidade com a herança que sempre foi sua, mas que estava adormecida. Talvez você esteja pensando: mas isso não é autoengano, não é só sugestão barata? Essa é a armadilha da mente cética. E aqui eu preciso ser claro, não estamos falando de mágica supersticiosa. A ciência já provou a existência dos neurônios espelho, células cerebrais que se ativam quando observamos uma ação, seja a nossa ou a de outros. O que significa que quando você se olha no espelho e pronuncia palavras de poder, está criando um ciclo neural reforçado. Sua mente começa a acreditar no que vê e no que ouve, como se fosse realidade concreta. É um hack biológico da consciência. Mas Florence ia além da ciência. Ela dizia que a palavra pronunciada em fé não é apenas som vibrando no ar, mas um decreto espiritual que ressoa no campo invisível da vida. Chame de lei da atração, de princípio bíblico ou de física quântica espiritualizada. Não importa o nome. O que importa é que funciona. E funciona de forma tão precisa que mestres espirituais de várias tradições, do Egito Antigo às parábolas cristãs, dos mistérios gregos às escolas cabalísticas, advertiam:
Cuidado com o que você declara, porque será feito conforme a sua palavra. Aqui está o que torna esse ritual tão especial e ao mesmo tempo tão perigoso. Diante do espelho não há máscara, não há performance. Você se confronta com sua própria alma. Se você diz eu sou pobre, eu não mereço, eu nunca consigo, o espelho apenas confirma. Mas se você ousa dizer o decreto proibido, aquele que Florence guardava como o segredo da abundância, o espelho abre o portal. Não vou revelar ainda a palavra. Segure esse impulso de querer pular para a resposta. Essa espera faz parte da iniciação, porque antes de saber a senha, você precisa compreender a responsabilidade que ela carrega. Imagine dar fogo nas mãos de uma criança. O que poderia aquecer também pode destruir. O mesmo vale aqui. Pense nas histórias que já ouvimos. O aluno endividado que ao praticar este ritual por 21 dias saiu do vermelho e foi chamado para uma promoção inesperada. Miguel que repetiu o decreto diante do espelho e em menos de uma semana recebeu a ligação de um emprego que nem tinha se candidatado. Thomas, empresário quase falido, que declarou as palavras diante de seu reflexo e viu surgir um adiantamento de 250 mil que salvou sua empresa. Esses relatos não são lendas, são testemunhos. São provas de que a palavra tem poder quando pronunciada com consistência, fé e identidade. Mas antes de mergulhar nesse segredo, preciso te conduzir a uma reflexão mais profunda. Quem é você diante do espelho? Um mendigo que implora migalhas do destino ou um herdeiro que reconhece a herança invisível que já lhe pertence? Essa é a verdadeira batalha, não entre você e o mundo, mas entre a sua versão pedinte e a sua versão soberana. O espelho, como um oráculo silencioso, apenas reflete a identidade que você escolhe ativar. E aqui entra a advertência. Esse ritual foi chamado de proibido porque não é neutro. Ele não funciona apenas para atrair dinheiro. Ele molda tudo. Sua saúde, seus relacionamentos, seu propósito. É como se cada vez que você o pratica estivesse assinando contratos invisíveis. Por isso Florence sempre lembrava: não se trata de ganância, mas de harmonia. O decreto não pode ser usado como um feitiço egoísta, mas como um alinhamento com a abundância universal. O dinheiro é só o primeiro sinal. Depois dele vem portas abertas para curas, reconciliações, reencontros com o propósito da alma. Agora deixe-me te perguntar: quantas vezes você se encarou no espelho, apenas para enxergar falhas? Quantas vezes olhou para o próprio reflexo e disse silenciosamente: não gosto de mim, não sou suficiente, não vou conseguir? E se cada uma dessas frases fosse na verdade um feitiço? E se você já estivesse praticando um ritual todos os dias, só que de escassez em vez de abundância? Essa é a revelação mais desconfortável, mas também a mais libertadora. Você já está no ritual, só precisa trocar a senha. Daqui a alguns instantes vou revelar a palavra proibida, mas antes quero que você entenda. Quando pronunciada diante do espelho, essa palavra não será apenas um som, será uma escolha de identidade. Será o ato de abandonar a condição de mendigo espiritual e assumir a posição de herdeiro do universo. O portal está diante de você, o espelho é o altar, o decreto é a chave. E a pergunta é: você terá coragem de atravessar? Você já percebeu que o espelho é mais do que um objeto decorativo ou uma superfície refletora? Ele é um altar secreto, um portal entre a sua identidade oculta e a abundância que a vida sempre reservou para você. E foi diante desse altar invisível que Florence Scovel Shinn revelou uma das chaves mais poderosas e ao mesmo tempo mais temidas do caminho espiritual. Muitos a chamaram de perigosa, outros de blasfêmia, mas aqueles que ousaram praticá-la testemunharam mudanças tão radicais que nunca mais puderam voltar à vida antiga. Essa chave não está escondida em livros sagrados inacessíveis, nem em templos distantes. Ela cabe em uma única palavra, simples, curta, mas que carrega um peso milenar: recebo. Pare um instante e sinta o impacto dessa palavra. Recebo. Não é peço, não é desejo, não é imploro, é recebo. E aqui está o núcleo do segredo. Aquele que pede declara ausência,
Aquele que deseja projeta para o futuro, mas aquele que recebe já se coloca na posição de herdeiro que aceita aquilo que lhe pertence. Quando você olha no espelho e pronuncia essa palavra, não está apenas falando consigo mesmo, está assinando um contrato invisível diante do universo. Está assumindo a identidade de quem possui, de quem já é, de quem já vive em abundância. É por isso que Florence chamava essa prática de perigosa. Não porque invocasse forças ocultas, mas porque poucos estavam prontos para abandonar o papel de mendigos e assumir a coragem de herdeiros. Quando você se coloca diante do espelho e afirma "eu recebo", algo acontece em múltiplos níveis. No nível biológico, os neurônios espelho entram em ação. Essas células cerebrais não distinguem se você está observando alguém realizar uma ação ou se você mesmo a realiza. Ao ver seu reflexo dizendo com firmeza "eu recebo abundância", "eu recebo prosperidade", "eu recebo saúde", o cérebro registra como se aquilo já fosse real. Seu corpo muda, sua postura se eleva, sua voz ganha firmeza. É como se o decreto atravessasse a mente consciente e gravasse uma nova verdade no inconsciente. No nível espiritual, o efeito é ainda mais profundo. Florence dizia que cada palavra é uma semente plantada no solo invisível da vida. E diante do espelho essa semente germina mais rápido porque encontra não apenas o campo do som, mas também o campo da imagem. Você não apenas fala, você vê a palavra vibrar em seus próprios olhos. E isso cria uma aliança entre som e visão, entre decreto e identidade. Não pense que isso é um truque barato de autoajuda. Pense nas culturas antigas. No Egito acreditava-se que o nome verdadeiro de algo era a chave para controlar sua essência. Na Grécia os mitos falavam de portas abertas por palavras mágicas. Nas Escrituras lemos que seja feito conforme a tua palavra. A tradição cabalística descreve a criação como o resultado de letras e sons sagrados. Não importa a linguagem, não importa a época. Em toda parte mestres e sábios apontaram para o mesmo princípio: a palavra molda o destino. Histórias de transformação ilustram esse poder. Clara, uma mulher sufocada por dívidas, passou a repetir diante do espelho: "Eu recebo prosperidade, eu recebo a quitação divina de todas as minhas dívidas." 3 semanas depois recebeu uma ligação inesperada. Um parente distante havia deixado uma pequena herança suficiente para limpar todas as suas pendências financeiras. Miguel, desempregado há meses, pronunciou durante dias: "Eu recebo o emprego perfeito em harmonia com meu propósito." Logo foi chamado para uma vaga que nem havia solicitado, pois seu currículo esquecido em um sistema foi de repente resgatado. Thomas, um empresário à beira da falência, ousou declarar: "Eu recebo abundância divina agora." Dias depois um cliente resolveu quitar uma dívida antiga liberando um adiantamento de 250 mil que salvou sua empresa. Você pode chamar isso de coincidência, mas o que é coincidência, senão a forma como o invisível se encontra com o visível? E não se trata apenas de dinheiro. Pessoas que aplicaram o ritual também relataram curas inesperadas, reconciliações familiares, reencontros amorosos, clareza de propósito. A abundância não se limita ao saldo bancário. Ela se expande para saúde, relacionamentos, vitalidade, sentido de vida. Mas é preciso compreender: não é a frase em si que opera o milagre, é a identidade que ela convoca. Quando você se olha no espelho e diz "eu recebo", está rompendo o contrato invisível da escassez. Porque sem perceber você já assinou contratos de pobreza inúmeras vezes. Toda vez que olhou para si mesmo e pensou "eu não consigo", "eu não mereço", "eu não tenho sorte", você selou acordos silenciosos com a falta. O ritual proibido é na verdade um rito de rasgar esses contratos e assinar novos de abundância, prosperidade e harmonia. É por isso que Florence falava em mendigo e herdeiro. O mendigo implora, pede, deseja, sempre olhando para um futuro distante. O herdeiro assume, declara, agradece, vivendo como se já possuísse. O mendigo diz: "Será que posso?" O herdeiro afirma: "Eu recebo porque já é meu." Essa mudança de posição é o coração do ritual. O espelho apenas devolve a identidade que você escolhe ativar.
No entanto, há uma advertência séria. Esse ritual foi chamado de proibido também porque não é neutro. Ele não funciona apenas para atrair dinheiro ou bênçãos isoladas. Ele molda toda a sua vida. Cada vez que você o pratica, está assinando contratos invisíveis que se expandem para sua saúde, seus relacionamentos, sua missão. E se usar essa palavra com egoísmo, com ganância, tentando manipular ou prejudicar, ativa correntes de desequilíbrio que cedo ou tarde cobram seu preço. Florence insistia: abundância em harmonia é aquela que beneficia não só você, mas o fluxo coletivo. O dinheiro é apenas o primeiro sinal, mas o propósito final é alinhar você com o fluxo universal. Pense como um rio. Se você tenta represar só para si, cria estagnação e podridão, mas se deixa fluir, recebe sempre mais porque o rio nunca se esgota. E assim o ritual proibido não é mais um segredo distante. Está em suas mãos, ou melhor, está em sua voz, em seus olhos, em sua disposição de se encarar e declarar. O altar é o espelho, a palavra é recebo. O contrato é invisível, mas os resultados serão visíveis. Chegamos ao ponto em que toda a jornada converge, ao momento em que as palavras que você ouviu precisam se transformar em decisão, ao instante em que a escolha não pode mais ser adiada. Porque diante do espelho não existe neutralidade. O reflexo que você vê devolve exatamente a identidade que você ousa assumir. A vida não trata você de acordo com seus desejos, mas de acordo com sua identidade. Se você se vê como mendigo, continuará implorando. Se você se vê como herdeiro, começará a receber. Essa é a chave que separa aqueles que vivem à margem da abundância daqueles que mergulham nela, como sua herança natural. O mendigo pede permissão para existir, implora reconhecimento, teme o futuro, vive com os olhos no chão esperando que uma migalha caia da mesa do destino. O herdeiro, ao contrário, levanta a cabeça. O herdeiro não implora, não negocia, não suplica. Ele sabe que a herança já está escrita em seu nome. Quando se olha no espelho, ele reconhece no reflexo não as falhas do passado, mas a marca da abundância que o universo sempre reservou. Ele diz: eu recebo. E ao dizer, ele não cria uma mentira, mas desperta uma verdade que já estava adormecida em sua alma. E aqui está a chamada final. O espelho está pronto. O altar está diante de você. O portal está aberto. A palavra já foi revelada. Tudo o que resta é a sua decisão. Então eu lhe pergunto: quem você é diante do espelho? Mendigo ou herdeiro? Implorador ou receptor? O espelho não mente, apenas reflete. E hoje, ao escolher dizer eu recebo, você não está apenas repetindo uma palavra, está declarando ao universo inteiro: eu sei quem sou, eu sei o que mereço, eu sei que a abundância já me pertence. Eu não peço mais, eu recebo.